Boa tarde, crianças. Bom dia, boa noite. Como que vocês têm passado? Vamos para mais uma aula. A nossa aula hoje ela está lá na Bíblia, na 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 28. Se vocês quiserem acompanhar por lá, fiquem à vontade. A nossa aula hoje ela fala de uma mulher que queria muito ter um bebê. Vocês sabem quem é essa mulher? Uma mulher que orava bastante. Ana queria muito ter um filho, né? Então, a nossa história hoje fala de Ana. Ana era casada com Eucana. E todo ano, Ana e Eucana, eles iam pro templo orar. O templo, antigamente, não era como nós. Hoje, nós temos a igreja semanalmente, vários dias por semana para ir orar, né? Na época da Ana e de Eucana, eles iam ao templo só uma vez por ano. Olha só, eles não tinham essa bênção que nós temos hoje, né? De poder ir ao culto todas as semanas, 2, 3 vezes por semana, né? Nós somos abençoados hoje. Então, todo ano tinha a festa do tabernáculo no templo. E Ana e Eucana sempre participavam. Só que dessa vez, Ana estava muito triste quando chegou a festa do tabernáculo. E Eucana não entendia a tristeza de Ana e também ficava triste. Olha, eles tristes. Por que eles estavam tristes? Porque Ana, quando começava a festa do tabernáculo, Ana começou a lembrar que há um tempo atrás, alguns anos atrás, ela tinha se casado. E já fazia alguns anos que ela tinha se casado e não tinha tido filhos ainda. Então, Ana ficava muito triste por isso, por não ter dado um filho ao Eucana, né? Então, eles foram para o tabernáculo e chegando lá, e Eucana falou assim para Ana: por que está tristes? Por que choras? Por que não comes mais? E Ana falou que ela não comia, que ela estava triste porque ela não podia dar filhos para Eucana. Ele falou assim: por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E ela, não é que ele não era melhor, né? Ela queria dar um filho para ele, né? E aí eles seguiram para o templo. Chegou lá, Eucana, ele dava os melhores pratos, ele fez um prato de comida, com tudo que tinha de melhor para dar para Ana, para que Ana não ficasse triste, né? Deixasse aquela tristeza de lado. Quando o templo se abriu, Ana entrou para o templo e se ajoelhou-se e começou a orar. Atrás dela tinha o sacerdote Eli. Atrás da Ana tinha o sacerdote Eli, lá no templo. E ele ficou observando Ana. E ele não entendia. A boca de Ana mexia, Ana se tremia, mas ele não ouvia a voz de Ana. Então ele ficou muito bravo, chegou na Ana e falou assim: Ana, o que fazes aqui embriagada? Porque ele achou que Ana estava embriagada com a forma que ela estava ali. Ana, o que fazes embriagada no templo? Levante-se e vá embora. Ana se levantou chorando, muito triste, e falou assim: sacerdote, eu não estou embriagada, eu estou falando com Deus. E na oração ela falava assim: ó Deus, olha para mim, tua serva, vê minha aflição e lembre-te de mim. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida. Então Ana foi explicar ao sacerdote que ela não estava embriagada, e sim que ela estava orando e chorando para que Jesus desse o filho que ela tanto queria. Então o sacerdote Eli ficou envergonhado de ter chamado a atenção dela
e falou: Ana, você pode ir embora. E não se esqueça, o que você pediu a Deus, Deus irá te dar. Fique tranquila, se acalme. E Ana voltou embora com uma paz tão grande dentro dela e na certeza de que Deus iria dar o que ela pediu. E ela guardou em segredo o que Jesus tinha dado para ela. Com o passar do tempo, Ana teve um filho. Deus cumpriu a promessa, deu a ela o bebê. E esse bebê se chamou, ela colocou o nome de Samuel. Vocês sabem por quê que ele se chamou Samuel? Vocês sabem o significado do nome Samuel? Espera aí que eu vou pegar aqui. Samuel quer dizer pedido, significa pedido ao Senhor. Então, Ana dedicou Samuel ao Senhor. Após ela ter tido Samuel, já estava na fase de ter a nova festa no tabernáculo. E dessa vez, Ana não acompanhou o Eucana para a festa. Por quê? Porque Samuel ainda não havia desmamado. Então ela falou: vai você esse ano, o ano que vem, quando Samuel estiver pronto, desmamado, eu vou levar ele e apresentar ele no templo, como o prometido que eu prometi ao Senhor. E com o passar do tempo, mais um ano, Ana cumpriu a promessa que ela tinha feito ao Senhor. Ela levou... Ana, então, levou Samuel até o sacerdote e entregou ele. Falou: está aqui o meu filho como prometido. E deixou Samuel no templo para trabalhar para o Senhor. Samuel ficou no templo, Ana voltou para casa e sentia muita falta do seu filho. Só que o que acontece? Então Ana deixou Samuel no templo, mas todo ano Ana voltava para o templo para visitar Samuel. E toda vez que Ana voltava ao templo, o sacerdote abençoava a vida dela e abençoava que ela tivesse mais filhos. E toda vez que Ana voltava, Ana levava um casaquinho, um presente para o filho, matava a saudade dele, ia ao templo para orar. E tinha épocas que Ana voltava já com os irmãos de Samuel, porque Deus passou a abençoar Ana e ela passou a ter mais filhos. Então, crianças, que nós sejamos como Ana, né? Devemos ser como Ana e orar com fé, sabendo que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, eu vou lançar para vocês o desafio. É o seguinte, que vocês façam um pedido de oração, olha o meu. Escrevam no papel, filmem para mim o seu pedido de oração. Porque nós vamos ser como Ana, que orou e a nossa igreja está com uma campanha de 7 semanas de oração. Já se passou uma. E nós vamos fazer com que cada pedido de oração chegue até lá na nossa igreja, tá? Para ficar lá, para que Deus tenha fé. Deus vai abençoar você e você vai conseguir o que você mais deseja, tá? Eu tenho certeza. Então peça aquilo que está dentro do seu coração e que está muito difícil de conseguir. Eu tenho meu pedido, eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho 2, eu podia ter um monte, inserir uma folha, mas eu optei por 2. Por quê? Eu quero que Deus salve a nossa nação, que Ele liberte o nosso povo de toda essa pandemia, para que o mundo fique melhor, para que caia por terra toda essa doença, que a gente não sabe de onde veio, como veio e quando vai embora. Então eu peço a Deus isso. Em segundo lugar, o meu pedido aqui, esse ano, graças ao Senhor, graças a Ele, eu me formo em pedagogia.
E eu peço ao Senhor que o ano que vem Ele prepare para mim uma escola para que eu possa trabalhar, uma escola aqui perto, porque diz a Bíblia que a gente tem que pedir e pedir com detalhes. Então eu vou ser detalhista. Eu quero uma escola perto da minha casa, para mim estar perto dos meus filhos. Mas eu não quero trabalhar como professora ainda. Eu tenho muito que aprender. Então eu quero entrar como auxiliar de sala de uma escola de educação infantil. Porque o que eu amo é trabalhar com a educação infantil, né? Então esses são os meus pedidos. Mas por favor, não esqueçam de realizar, quem não fez ainda dá tempo, realizar as aulas, os desafios anteriores. A tia Eliane lançou um desafio, né? Que lá falava assim, que vocês tinham que identificar as crianças da primeira aula, da segunda aula, da terceira aula. Estamos na quarta hoje, certo? A primeira aula era a aula de Ismael e Isaac, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar. Mas eu tenho quase certeza. Isso mesmo. A primeira aula era de Ismael e Isaac. Quais eram as crianças dessa aula? Qual deles foi embora e por quê? A segunda aula era a aula de... Era do bebê Moisés? Deixa eu ver. Eu acho que era isso mesmo. A segunda aula era a aula de Moisés, né? Do neném no cestinho. Quem que era a criança do cestinho? Quem que era a criança da segunda aula? O que aconteceu com a criança? Na terceira aula, era a aula... Eu preciso relembrar aqui, gente. Na terceira aula, era a aula da obediência, né? Tinha um bebê lá na terceira aula, que quando ele nasceu, ele trouxe alguma coisa para a família. O que ele trouxe? Quem que era esse bebê? Na terceira aula, na segunda aula, gente, que é a aula do bebê no cestinho de Moisés, tinham duas crianças lá. E uma criança, ela foi obediente. Qual foi essa criança que foi mais obediente? Vocês se lembram? Então, fica aí, crianças. Não se esqueçam de participar do desafio. Não se esqueçam, por favor, de fazer a oração de vocês, de fazer o pedido. E a gente vai fazer com que esse pedido vá até a igreja e que ele permaneça lá os 7 dias de oração. Agora vão ser 6, porque já passamos uma quinta, tá? Mas o quanto antes vocês fizerem, entregarem, levarem até a igreja, mais rápido vai acontecer, tá? Então, fiquem com Deus. Estou imensamente feliz de ter trazido essa palavra, essa aula. Vamos orar e encerrar. Pai, que nós sejamos como Ana, Senhor. Que nós tenhamos fé, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida das crianças, a vida do ministério, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um nesse dia, Senhor. Obrigada, Pai, pelo mover que está acontecendo em nosso meio. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito até agora. Que o Senhor venha abençoar, Pai, o dia de cada um. Obrigada, Pai, por tudo que tem feito. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, crianças. Até a próxima.